Boa noite, professor. Tá ouvindo? Boa noite, pessoal. Tudo bom? Luiz, Micaela, Larissa. Boa noite, professor. Boa noite. Só vou esperar uns minutinhos para ver se vem mais alunos aí. Professor, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Atualmente a gente está fazendo um trabalho de empreendedorismo, que é basicamente um site, uma plataforma digital, onde a gente disponibiliza para você uma plataforma para que você possa divulgar os seus serviços e também possa contratar os serviços. A gente meio que cria uma ponte entre você que quer contratar e quem quer oferecer os serviços e vice-versa. E a gente queria saber se essa aplicação, por ser algo didático, pode ser armazenado em algum tipo de servidor do IFES. Rapaz, espaço nos servidores é difícil. Você- Quem é que está coordenando o projeto? É o Adelson Pereira. Ele é coordenador de extensão, né? Não posso te dizer. Acho que sim, talvez. Não É, tenho certeza. ele teria que ver com o pessoal de TI ali do campus. É porque é uma aplicação simples. Vai ter alguns endpoints com algumas páginas só. Mas, assim, no caso, tem que ser com eles, né? A gente, professor, não, a gente não tem espaço no servidor para fazer essas É, coisas. Tudo é que, autorização deles. assim, é que tu falou que o trabalho da Lara, o ifs.talk, ele vai ser armazenado. Você queria armazenar no servidor. E aí eu queria saber se, Uhum. tipo, pelo fato de ser algo do IFES em si, se poderia também incluir no servidor, mas acho que não, né? É bem restrito. Mas a gente mesmo não conseguiu ainda hospedar no IFES, né? É um processo bem burocrático, assim. O Adeus, como ele está mais ligado com a direção, acho que ele tem mais acesso que eu para conseguir isso aí. Vou ver com ele. Tomara que sim, que eu não tô afim de pagar um servidor só para fazer isso não e armazenar um Heroku é horrível. Uhum. Pede aí. O projeto é coordenado por ele, não é? Não é necessariamente um projeto, é tipo um trabalho da disciplina dele. Por exemplo, tem gente aqui na sala que vai fazer algo simples, que tipo assim, sei lá, vai vender bolo, por exemplo. Não, tipo assim, não precisa ser um site. A gente escolheu um site porque foi uma ideia que a gente teve na hora e resolvemos avançar com ela, mas não é tipo, necessariamente um site. Pode ser qualquer tipo de empreendedorismo. Então, eu vou ver com ele, mas acho bem difícil. Eu perguntei mesmo porque você comentou que o da Lara vocês estavam planejando colocar no servidor do IFES, e aí eu queria saber também, Uhum. mas pô, acho que não. Eu particularmente acho difícil, mas o Adelso eu acho que é mais indicado para conseguir isso aí. Show. Boa noite, galera, que eu não falei ainda. Vinícius, é Deb? Acho que é Deb, né? A Jéssica, boa noite. Emanuel, boa noite. Acho que os demais eu já tinha dado boa noite, né? Pessoal, o objetivo desse encontro hoje, e ser encontro semanal, né? É para dar
uma agilizada, até porque a gente vai precisar de alguns encontros aí para apresentação de trabalho, né? Então, por conta disso, a gente está fazendo esses encontros semanais a partir dessa semana, né? Mesmo esquema. A gente vai estar gravando, já está gravando aí no caso, e a gente publica lá no Ava, né, para aquelas pessoas que não tiveram condições aí de estar no encontro. Então, eu estava dando uma olhada aqui no Ava, só para a gente dar uma recapitulada aqui. Entrou mais gente aí. Ué, a gente tem Emanuel e Emanuel. É pegadinha para professor isso aí, hein? Professor, Oi. sobre aquele trabalho dos grupos lá de Microsoft, não sei o que lá, de gerenciador, aqueles lá, não tem? Quem não enviou o material ainda, porque ainda está terminando de planejar, tudo certinho, de organizar, ainda dá tempo de enviar para poder apresentar? Vou dar uma olhada aqui. Porque eu acabei não enviando ainda. Eu fiquei tão focada nos outros trabalhos da infraestrutura de banco de dados que eu acabei nem enviando esse. Não, o que tinha para enviar é o relatório de preparação. Esse você chegou a O mandar? relatório, né? Eu tô confundindo já, misericórdia. Eu vou até compartilhar aí com vocês o. Professor, só tirar uma dúvida aqui. Eu sou inscrito no teu canal do YouTube e de vez em quando chegam umas notificações de aula tua sobre infraestrutura de banco de dados. Aquelas aulas eram para ser públicas ou não listadas e você acabou errando? Ou, tipo, é pública mesmo? Que eu assisto todas. Infraestrutura de banco de dados? Sim. Isso é outra disciplina que eu dou nesse período. Aí eu publico tudo no mesmo canal. Ah, tá. Todos os encontros síncronos eu estou jogando no meu canal pessoal mesmo. Por isso que fica Entendi. tudo armazenado lá. Larissa, aqui da quarta quinzena, o que tinha antes para ser feito era realmente o relatório de preparação do estudo de caso, que foi o segundo fórum aqui de avaliação. Né? Eu acho que eu já até... Eu tô tão com esse negócio de apresentação de trabalho que eu acabei até confundindo, né? De questão de enviar material para poder apresentar. Ok. Mas a apresentação nessa matéria de sistemas operacionais, ela vai poder ser feita síncrono ou só vídeo mesmo? Os vídeos de até 15 minutos, no caso. Tá, vamos para ela aqui então, que aí eu já passo aí para todo mundo. Só para seguir a ordem aqui, sobre a revisão bibliográfica. Alguém ainda tem alguma dúvida? A Larissa levantou a dúvida, né, no particular, mas eu falei com ela para dar uma olhada no encontro síncrono da semana passada, que a gente deu um exemplo aqui, né, explicou o que era a revisão, e aí eu dei uma estendida no prazo até o dia 28, para ajudar a galera que estava terminando aí. Tá? Então, assim, se alguém tem alguma dúvida ainda sobre o que é a revisão bibliográfica, na aula, no encontro passado, né, do dia 5/7. Não foi 5/7, não. Foi dia 19/7. É o daqui de baixo. Nesse aqui, a gente explica lá o que é a revisão bibliográfica. E eu mostro um exemplo, né, para ajudar
Eu mostrei um exemplo de uma revisão que eu fiz um tempo atrás, e aí mostrei algumas questões da revisão bibliográfica para vocês, tá? Então, quem não pôde estar presente nesse dia, é só pegar essa aula aqui e colocar no ponto lá, né? Na hora que eu exibo um PDF, um texto lá, aí vocês vão saber que é a revisão que eu mostrei de exemplo aí, porque levantaram essa dúvida aí no encontro passado, tá? Mas, assim, sobre a atividade em si, alguém mais tem alguma dúvida sobre essa parte da revisão? Ela pode ser entregue até dia segunda, até quarta-feira, dia 28. E a apresentação em si, então, do estudo de caso, né, que vocês já devem estar preparando aí, ou não, né, 9 de agosto, né, que a gente começa a apresentar, por isso que eu estou colocando os nossos encontros agora semanais, para a gente dar uma vazão maior aí, para sobrar um tempo para a gente ter essas apresentações aí de vocês, tá? Aqui a partir do dia 9/8. Então, essa tarefa aqui, ela vale 15 pontos, né? A apresentação em si, ela vai poder ter entre 10 e 15 minutos, e aí vocês têm duas opções, né? Alguns já falaram comigo que preferem apresentar, outros já preferem gravar a apresentação. Então, eu deixei a critério de vocês, ok? Então, vocês vão fazer essa apresentação do estudo de caso em alguma plataforma, né? Eu estou indicando o YouTube aqui, mas a plataforma que vocês acharem mais interessante. Mas o objetivo é que vocês compartilhem o link da apresentação com a turma através desse fórum aqui, tá? Isso para quem for fazer uma apresentação gravada, né? E quem for apresentar, né, a partir do dia 9, eu vou já perguntar, assim, para os grupos, né, quem vai apresentar, para a gente meio que fazer uma programação, né? Essas apresentações aí, são apresentações rápidas, esses encontros síncronos, geralmente eu faço 1 hora no máximo, porque eu sei que é meio complicado ficar muito tempo aqui, né? Pode não ser tão produtivo. Então, a ideia é que a gente use aí 1 hora. Professor, travou aqui. Voltei. Caí, mas está tudo bem, não me machuquei muito. Então, a gente vai ter duas opções nesse trabalho, que é gravar em alguma plataforma, YouTube, por exemplo, e disponibilizar o link através desse fórum, ou apresentar via webconferência em algum encontro síncrono nosso, né? Então, vocês têm essas duas opções aí que vocês podem escolher. Então, a partir do dia 9, desse encontro aí, do dia 9, aliás, 9 não, né? Porque 9 eu acho que é domingo, deixa eu olhar aqui. Não, é segunda mesmo, tá certo. Então, a partir do dia 9, a gente começa a fazer uma agenda com aqueles grupos, né, que vão apresentar. Talvez no encontro só já dê para apresentar todo mundo, né? Não sei quantos grupos vão dar aí, tá? E aí tem as avaliações, os itens que a gente vai estar usando para avaliar vocês, né? O conteúdo, 5 pontos.
participação dos componentes, 5 pontos também. A distribuição do conteúdo, né, pelos participantes. E a qualidade e apresentação do trabalho. Não a qualidade de eloquência aqui, né, saber falar bem em público, não. É a questão da qualidade do material que você está usando, né, se você realmente estudou o conteúdo, essas coisas, tá? E a apresentação de um caso real, pode ser até uma reportagem mais antiga, tá? Não tem problema, não. Mas alguma empresa, algum instituto que usou o sistema operacional que vocês estão falando, usou realmente aquele sistema em algum momento, tá? Alguma reportagem nesse sentido aí, tá? Esse estudo de caso, ele vale 2 pontinhos aí. Professor, pode ser um pouco mais específico em relação ao caso de uso? Porque, tipo, é a empresa que usa o Windows todo dia, como é que é nesse caso? Não, vocês vão buscar alguma reportagem de alguma empresa, por exemplo, a empresa, uma reportagem falando que a empresa migrou para o uso do Windows Server 2008. Aí vai estar lá dizendo por que eles migraram naquele momento para esse sistema, né? Qual a motivação que eles tiveram. Então, são reportagens mais nesse estilo que vocês vão buscar, tá? Por que eles migraram para o uso daquela ferramenta ou daquele sistema operacional? Por que eles escolheram aquele sistema operacional na época, né? Se for uma reportagem mais antiga aí. Ok? Uma revista que tinha muita reportagem nesse estilo era, eu não lembro agora se é Magazine Weekend, tinha PC Magazine também, que era uma revista que tinha muita reportagem nesse estilo. Tinha uma também da Abril, ver se eu lembro o nome dela. Vocês podem buscar, tem várias revistas aí que tem reportagens aí até hoje. Essas revistas online aí mais antigas. E aí vocês podem fazer uma busca, né? Se não encontrar em revista, vocês podem buscar livros, né, que tratem do assunto. Mas o que a gente quer aqui é só um caso mais real, né, de alguém, alguma instituição, alguma universidade que usou esse sistema e por que usou, né? Qual foi a motivação deles terem usado esse sistema em algum momento, tá? Sobre esse trabalho aí, vocês têm mais alguma questão? Professor, atrás eu estava perguntando, né, como você estava bem embaixo de pessoas assim, de determinada turma. Está bem baixo o seu áudio aí, você consegue falar mais perto? Tá me ouvindo melhor agora? Agora sim. A respeito de que, tipo, um tempo atrás, logo quando você lançou esse estudo de caso, o índice estava bem baixo da turma, né, de respectiva turma. Na época a gente conversou com você se teria algum problema se, tipo assim, pegasse um aluno de informática, um aluno de MSI para fazer o trabalho. Esse fato de poder juntar os 2 alunos da turma se mantém ou você vai querer mudar para facilitar ou pode se manter? Não, tá liberado isso aí, sem problema. Ah, tá, só para me confirmar mesmo. É só aquela questão de cada um enviar o seu, né? Na sua conta de usuário, até para eu não me perder aqui, né? Na hora de avaliar. Na hora de enviar, professor, a gente pode colocar, tipo assim, trabalho, tal, tipo assim, no nome da pessoa, quando for colocar, né, o componente do grupo, informar de qual curso ele é, ou só simplesmente enviar mesmo? Assim, para mim não faz diferença, não. Se cada um enviar pela sua conta, o mesmo trabalho, isso já me ajuda muito, bastante aqui, na minha organização.
Se quiser colocar o nome na hora de publicar, para mim tanto faz. O importante é cada um publicar na sua conta o mesmo material, Ah, então beleza, então, tranquilo. tá? Esse é o mais importante, tá, gente? É entrar na sua conta lá do AVA e publicar no seu nome. Pode ser o mesmo material do grupo, né? Não precisa ficar mudando o texto, nada não, mesma coisa. É só para facilitar na hora de dar a nota aqui, já que são turmas diferentes, né? Beleza? Beleza. A Jéssica levantou a mão. Pode falar. Pode falar ou escrever. Ah, eu fechei aqui o bate-papo, mas vou olhar de novo aqui. Professor, estou fazendo em dupla, apenas a minha dupla mandou a primeira parte. Eu também preciso mandar, então. Mesmo a minha dupla mandou a primeira... Ah, tá, do relatório? Mas vocês, hein? Vou te falar, hein? Vou ligar pro pai de vocês, para dar bronca nos vocês. Professor, aqui, tipo assim, no relatório, o relatório inicial, né? A gente colocou como que na hora da apresentação vai ser pelo YouTube, né? O vídeo aqui vai ser lançado no YouTube. Seria, tipo assim, no caso inicial, planejamento inicial. Mas se no dia da apresentação a gente quiser, tipo, apresentar ao vivo, de forma assíncrona, tem algum problema? Não. No dia 9, né, um encontro antes, a gente faz uma agendinha, né, para ver os dias que cada grupo vai apresentar. Aí vocês falam, né? Não, a gente vai apresentar no YouTube, mandar o link. Não, a gente vai fazer a apresentação no encontro mesmo. E aí a gente vai montar uma agenda a partir do dia 9, tá? Se você mandou aquele relatório dizendo que ia apresentar, ou dizendo que ia gravar, e quiser mudar aquilo lá, para mim, não tem problema, não. Aquilo lá é realmente para eu ver se vocês estavam no caminho certo, se estavam entendendo, planejando certinho a apresentação, tá? Relatório aqui. Eu vou confirmar aqui se eu botei alguma data. Uhum. Escrita do relatório. Ok, isso aqui mesmo. Vou jogar mais para frente, hein? Mas vou ligar para os responsáveis de vocês, hein? Dia 26, vou deixar até o dia 28 aqui. Olha como é que o tio é bonzinho. Professor, mesmo que é maior de idade, por exemplo, vamos supor que você entrou no IFES com 17 anos, hoje você tem 19, por exemplo, o seu pai ainda ele é meio que responsável por você no IFES, ou você pode responder por si mesmo? Eu acredito que a partir do 18, né, você já pode responder por si mesmo. Já pode ser preso. Eu acredito que sim. É uma excelente pergunta. Deixa eu fazer isso aqui na outra turma. Aqui é do pós-médio. Pós-médio técnico em informática. O encrenca da Valpor. MSI. Mesma coisa.
Relatório de preparação do estudo de caso. Isso aqui eu estou fazendo para quem esqueceu de mandar na conta pessoal, tá? Até o dia 28 de julho, quarta-feira. Beleza. Ok, então vocês têm aí a revisão para mandar até o dia 28, né, data final. E aí as apresentações do estudo de caso começa a partir do dia 9 de agosto. Assustou o cara? Assustei quem, gente? Professor, esse estudo aí para mim está bloqueado. Agora não deve estar mais, não. Manuel aí que perguntou. O relatório agora dá para enviar pela conta de vocês lá. Eu deixei até o dia 28. O Guilherme, né? Mas então todo mundo tem que mandar o relatório, por exemplo, todos os 3 participantes do meu grupo têm que mandar o mesmo relatório. Isso. É um copia e cola. Pegou, copiou, entrou na sua conta no Ava e jogou lá. Tá? É só para facilitar na hora de eu dar a nota, senão vai complicar aqui para mim na hora de eu passar a nota no Moodle. O Emanuel, não consegui postar, pedi o Eduardo para postar na época. Manda lá pela sua conta agora, tá? Acredito que você vai conseguir, porque eu liberei lá. Beleza. Acho que o resto aí foi resolvido. Ainda está bloqueado? Para mais gente está bloqueado ainda o relatório? Alguém mais tentou acessar o relatório e não conseguiu? Fórum para apresentar o relatório? Manuel, você pode talvez dar uma saída da sua conta e entrar de novo, para ver se consegue. Pessoal, no encontro anterior, a gente começou a falar um pouco sobre a parte de processos, né? Não sei quantos aí conseguiram dar uma olhada. Para quem o fórum tá fechado aí, naquele fórum do relatório, tenta fazer o logoff e o logon de novo na conta para ver se vai. Qualquer coisa aqui, depois que acabar a aula, eu dou outra olhada para testar. Continuou? Beleza. Eu vou marcar aqui e vou acertar no finalzinho. Tá? Na aula passada eu mostrei para vocês, mais usando a prática, né? O que era o tal do processo. Que é esse capítulo 5 aí do livro. Então, esse capítulo 5,
Não, esse aviso que você colocou aí é o aviso normal desse tipo de fórum, tá? Porque esse fórum aí, você só consegue ver o que os outros publicaram depois que você publica o seu. Por isso que ele dá esse aviso aí. Mas aí, para postar o seu relatório, você tem que responder, né? Eu acho que eu deixei uma questão lá para vocês postarem como resposta. Eu fiz o primeiro post lá, se eu não me engano. Mas qualquer coisa eu mudo aqui depois da aula e vocês conseguem. Então, esse capítulo 5 aqui, ele trata basicamente, né, da estrutura do processo, estados do processo, mudança de estado do processo, criação e eliminação de processos, processos independentes, subprocessos e threads, né, explica a diferença entre esses três aí, processos foreground e background, processos do próprio sistema operacional, e ele também tem processos internos, né, processo CPU bound, IO bound, e a parte de sinais também, tá? Então, assim, é um capítulo importantíssimo de sistemas operacionais que vocês vão entender muita coisa, o funcionamento de muita coisa nos sistemas operacionais aí que vocês usam. O Windows, Android, né, o Linux, para quem usa também, tá? E outros vários aí. Então, a gente começa a entender como é que o sistema operacional organiza as coisas dentro dele, né? Esse capítulo aí é bastante importante para a gente. Então, basicamente, o processo, ele vai ter essa estrutura aí, essa estrutura básica, né? Você tem aqui o programa que está gerando esse processo, né? O programa, quando fala programa aqui no meio, são as instruções, tá? Somar, subtrair, dividir, fazer um loop, né? Uma iteração, pular de uma linha para outra, e por aí vai, tá? São instruções que você vai passar para o computador. Então, o sistema operacional, ele armazena também, né, a referência ao programa, para conseguir saber em que ponto de execução que ele está, em determinado momento, né? Então, ele precisa ter essa referência aí também. Tem a parte de contexto de software, contexto de hardware e espaço de endereçamento. Então, são esses três itens aqui que são importantes, né? 4, na verdade, porque tem a referência que é o programa também, tá? Então, eu falei com vocês no início do curso, lá atrás, né, que a gente poderia entender o processo como o programa em execução, né? Só que a gente vai ver que o buraco é um pouco mais embaixo, né? Não é tão simplesinho assim, não. Tem mais umas questões aí que deixa essa definição ainda um pouco mais abstrata, né? Precisa contextualizar melhor essa definição de programa e de processo, tá? Então, uma coisa que a gente tem muito no sistema computacional é o quê? É a mudança de contexto, ok? Por isso que a gente consegue hoje executar vários programas aí ao mesmo tempo na máquina, né? Então, aqui, por exemplo, nesse momento, eu estou com um leitor de PDF aberto, eu estou com 2 navegadores abertos aqui, com abas abertas também. O que mais? Está aberto aqui de cara. Ah, tá, o meu gerenciador aqui de arquivos também está aberto, tá? E a impressão que eu tenho aqui mexendo é que está tudo rodando em paralelo, né, no meu computador. Esses aplicativos estão tudo em paralelo.
né? Só que às vezes não. Podem ter algumas instruções em paralelo, realmente? Pode, porque os processadores hoje em dia estão mais potentes, né? Mas o que acontece com mais frequência é o quê? É a mudança de contexto, né? Então, por exemplo, você tem ali, igual tem aqui no slide, você tem o processo A e o processo B. Então, são basicamente aqui, por exemplo, dois programas que estão rodando concorrentemente na máquina, né? Então, o que acontece? O processo A, ele executa um tempo, sai e passa o processamento para o processo B. O processo B executa um pouco, sai do processador, libera, e aí o processo A consegue executar o resto. E aí fica essa alternância dentro do seu sistema operacional. Por isso que a gente tem a impressão que está tudo rodando em paralelo, né? Só que essa mudança de contexto, ela é muito rápida, ok? Porque ela usa, por exemplo, registradores do processador, que são memórias muito rápidas, né? Então, para jogar da memória principal, da cache, por exemplo, para esse registrador interno lá do processador, essa velocidade é muito rápida. Então, a gente hoje em dia tem realmente a impressão que está tudo rodando em paralelo nas máquinas que a gente tem aí, tá? Então, essa mudança de contexto aqui, ela é importantíssima, né? Para a gente entender como é que essas aplicações estão rodando concorrentemente no nosso sistema, tá? E aí tem a parte aqui dos contextos que a gente falou, né? Todos eles aqui vão entrar nessa alternância. Então, você tem o contexto de software, né? O que tem de software que é importante que o sistema operacional organize, né? Você tem a identificação do processo, que a gente viu naquela tabelinha da semana passada, naquele comando que a gente executou, o top lá do Linux, né? E aí a gente viu que na coluna mais da esquerda tinha um número de identificação, né? Então, esse é o que a gente chama de PID, é o identificador do processo, tá? Então, a identificação, você tem cotas, os processos vão ter cotas de, por exemplo, de uso de disco, né? Se você tiver numa rede, por exemplo, uma rede de uma empresa, o administrador dessa rede, ele consegue configurar, por exemplo, cotas para usuários, né? Ele pode ter lá um servidor de arquivo, e aí ele pode definir cotas usando o sistema operacional da rede. Cotas de recursos computacionais dentro da rede. Privilégios também, né? Que privilégios esse processo vai ter de execução? Esse processo, ele tem privilégios de administrador ou de usuário normal, né? Então, isso aí também fica armazenado na estrutura do processo dentro do sistema operacional. Então, aqui você tem uma visão geral do processo, mostrando aqui cada grupo de informações que o sistema operacional armazena para cada processo que está ativo dentro dele, né? Então, você tem aqui o grupo de contexto de software, o espaço de endereçamento, contexto de hardware, e o programa com as instruções aqui no meio, né? Então, no contexto de software, o que a gente tem? O PID, que eu falei com vocês, que é um número inteiro que identifica o processo, como se fosse o nosso CPF, né? O ID do proprietário daquele processo, do cara que startou aquele processo. Por isso que lá naquele top que a gente fez, aparecia lá root. Quer dizer, root no Linux, ele é o usuário administrador do sistema. Então, no caso do Linux, todo usuário recebe um ID também, tá? Então, esse ID
você tem tanto para processo quanto para o usuário proprietário daquele processo, aquele que startou aquele processo. Pode ser um usuário da máquina, do computador, ou usuário do sistema operacional. Tá? Prioridade de execução, qual que é a prioridade? Isso também tinha lá no top, né? A gente via lá que tinha os números inteiros, negativos, positivos, representando a prioridade. E aí, cada sistema operacional representa a prioridade de um jeito, tá? No Linux, por exemplo, né, o valor negativo é uma prioridade maior, valor positivo é uma prioridade menor. Você tem processos que têm a sigla RT, é de real time, de tempo real, ou seja, são aqueles processos que têm a prioridade mais alta possível, né? Geralmente, esses processos são processos internos do sistema operacional. Então, ele tem essa prioridade, no caso do Linux, de RT, né? De tempo real. Data e hora de criação do processo, também é uma informação que o sistema operacional armazena para cada processo. O tempo de processador. Mas por que o sistema operacional vai armazenar o tempo de processador? Né? Ele usa isso aqui, por exemplo, para atualizar a prioridade do processo. Né? Imagina o seguinte, o processo tem uma prioridade de 200, ou seja, está lá no final. Né? É igual fila de banco. Né? Sempre quando a gente vai na fila de banco, sem criticar aqui os direitos humanos, né? Mas sempre quando a gente vai na fila de banco, pelo menos no meu caso, sempre aparece um monte da terceira idade, da melhor idade, para entrar na minha frente. E aí eu não consigo ser atendido. Né? Então, como é que o sistema operacional resolve isso? Ele vai atualizando a prioridade do processo, para que ele não fique sempre lá no final da fila e nunca seja atendido. Então, um dos quesitos que ele olha é o tempo que aquele processo usou de CPU até o momento. Ele usa isso na conta também. Tá? Então, por isso que é importante armazenar isso aqui. Cotas, como eu falei, né? Espaço em disco, espaço em memória, etc. Privilégios, né? Pelo menos dois tipos aqui, privilégio de administrador e de usuário comum. E aqui o contexto de hardware, né? Por que o sistema operacional vai armazenar valores de registrador da CPU? O que vocês acham? Por que o sistema operacional vai armazenar valores que estão no registrador da CPU para cada processo? É como se fosse uma foto, né? O processo vai sair, vai ter que dar lugar a outro processo. Então, antes de sair, o sistema operacional vai lá nos registradores do processador e pega aqueles valores e armazena. Para que aí, quando o processo voltar a executar, ele continue a executar de onde parou. Então, por isso que ele armazena esses dados de registradores do processador também. Professor, Diga. isso aí, tipo, essa parte de armazenar o valor do registrador, é tipo no torrent, quando tipo, você está baixando, a internet cai, aí quando você retorna à internet, ele continua de onde parou, é tipo isso? A filosofia é a mesma, tá? Não é a mesma coisa, assim, não são os mesmos componentes, né? Mas a filosofia é a mesma. Tira uma foto de onde parou, né? Para poder continuar depois. Tá certo? Então, o torrent, por exemplo, ele fica lá armazenando essa informação, né? Até onde o processo já fez o download. Então, ele armazena essa informação, ele já sabe o que foi baixado.
Ele consegue ir lá no disco e ver, né, na memória, por exemplo, e ver até que parte do programa lá, daquele vídeo, né, que você está baixando de madrugada, né, Luiz? Aquele videozinho que você está baixando de madrugada lá, ele Sério, consegue pô. registrar, onde é que você parou, né? Para que, caso aconteça isso que você falou, ele consiga retomar depois do ponto onde ele tinha parado. O Guilherme também baixa muito esses vídeos aí, do Torrent, tá? Tem um pessoal aqui, depois eu comento com você quem são, que eu tô sabendo aí. E aí, como é que esses processos... Isso aí, vários filmes bons, né, Guilherme? Isso, filmes clássicos. Professor, não esperava isso de você. Não, eu estou falando sério, são vídeos que eles baixam, que são vídeos educativos, literatura clássica. Vídeo da Uninvesp para estudar, Isso, professor. isso. O pessoal já está pensando coisa errada da gente. Cada processo, então, vai ter o quê? Uma estrutura de dados para armazenar essas informações do processo, né? Então, é basicamente uma tabelinha que ele armazena com as informações de cada processo, tá? Então, ele chama isso de PCB. Isso aqui não é Partido Comunista Brasileiro, mas pode ajudar na hora de decorar, né? PCB, Partido Comunista Brasileiro. Ok? Eu não sou desse partido, não sou filiado, tá? Mas ajuda a decorar, tá? Porque do inglês não tem muito a ver, não. É bloco descritor do processo, se você olhar, fala, bloco descritor do processo, o nome confunde mais, né? Então, Partido Comunista Brasileiro, é um macete que eu passo para vocês aí. Essa estrutura que ele chama de PCB, ele tem uma tabelinha dessa para cada processo. Ele armazena dentro dessa tabela estado do processo, nome do processo, prioridade, os valores dos registradores, limites de memória, né? Porque o sistema operacional vai lá, aloca um espaço em memória. Então, você tem esse limite aqui, ó. Né? O processo não pode alocar uma área fora desse limite que o sistema operacional deu para ele, tá? Lista de arquivos que estão abertos, que o processo está usando, né? Por exemplo, se for um processo de backup, ele vai estar usando, por exemplo, sei lá, 3, 5, 6 arquivos, né? Para poder fazer o backup. E por aí vai. Todas as informações de processo vão estar nessa estrutura. Então, você vai ter o PCB1, que é do processo 1, PCB2, que é do processo 2, PCB3, que é do processo 3. Então, ele armazena isso tudo. Armazena onde? Em memória, principal ou secundária, tá? Ah, tá, mas como é que ele consegue caminhar de um PCB para o outro? Através desses ponteiros aqui, ó. Tá? O que é o ponteiro? É um endereço de memória. Então, cada PCB tem o ponteiro, o endereço de memória do próximo PCB. É assim que o sistema operacional consegue montar as filas de processo. Cada ponteiro é um endereço de memória que aponta para o próximo PCB. E cada PCB representa um processo ativo no sistema. Lembra daquela telinha que a gente falou na semana passada, que mostrou um monte de processo lá? Se eu não me engano, tinha 200 e poucos processos, né? 200 e poucos processos. Então, a gente tinha 200 e poucos, provavelmente, PCBs armazenando informações dentro do sistema operacional. Por que eu estou falando provavelmente? Né? Porque existe uma pequena diferença entre processos e threads, que é uma coisa que a gente vai falar depois. Por isso que lá na telinha do Linux, a gente viu tasks de tarefas, a gente não viu processos ou jobs, né? A gente viu tasks, porque
é um nome que serve tanto para processo quanto para thread. E são dois tipos de processo dentro do sistema operacional, tá? Mas isso aqui foi só um parênteses, a gente vai explicar isso melhor no capítulo 6, tá? Estados do processo, então, basicamente, a gente tem aí, no mínimo, 3 tipos de estado de processo. Execução é quando está usando o processador, né? Pronto é quando está pronto para usar o processador, mas não usou ainda. Ele já está prontinho, já está alocado, já está com as variáveis todas prontas, está pronto para ser colocado em execução. Mas ele não conseguiu assumir o processador ainda. E o espera, geralmente, está esperando alguma operação de entrada e saída. Tá? Aí a gente volta lá no capítulo 2, interrupção de hardware, né? Isso que é interessante em sistemas operacionais, porque a gente está vendo as coisas todas picotadas, né? A gente viu primeiro hardware, depois softwares utilitários, concorrência, kernel, processos, threads, a gente estuda tudo picotado, mas a gente tem que lembrar que está tudo rodando ao mesmo tempo. Então, quando eu falo de processo, se a gente estiver bem aí no andamento da disciplina, a gente já vai lembrar, tá, mas essa alternância, ela é feita porque tinha interrupção de hardware que avisava quando era para alternar o processo. A gente começa a juntar as coisas, né? Professor, em relação aos estados de processo, tu pode dar um exemplo de cada um dos três? Que não ficou muito claro para mim, não. Tá, eu vou dar o exemplo na hora que a gente falar aqui dos 5 estados, que é o modelinho mais completo, aí vai ficar mais claro para você. Daqui a pouco. Tá? Só esperar um pouquinho, a gente já está chegando. Então, aqui nesse slide, a gente tem aquele exemplo que eu falei, de como o sistema operacional monta as filas de processo. Então, ele tem aqui o ponteiro do primeiro processo, esse PCB5 tem aquele atributo aqui em cima de ponteiro, né? Então, ele referencia o PCB1, então está dizendo o seguinte, olha, o PCB5 está na frente do PCB1 nessa fila de estado pronto aqui, ou seja, eles estão prontos para executar, mas o escalonador do sistema operacional, na hora que ele for chamar o próximo, ele vai chamar o PCB5 primeiro, porque a prioridade dele é maior, tá? Por algum motivo, que aqui eu não sei, mas algum motivo tem. E depois vai chamar o PCB1, depois que o 5 terminar, ou que ele for sair para aguardar alguma operação. A mesma coisa aqui para a fila de processo no estado de espera. Aqui em cima tem uma referência para o próximo, que tem uma referência para o próximo, até chegar no final da fila. Tá? Então, aquele ponteiro que a gente viu lá, na cabeça da tabela, é para apontar para referenciar o próximo registro. Tá? Assim que o sistema operacional monta as filas de processo. E aí a gente chega no que o Luiz perguntou, né? Então, a gente tem aqui, ó, 3 modelos, né, 3 tipos de estado. Vocês lembram que lá no Linux, a gente falou, se eu não me engano, tinham 6 tipos de estado. Tinha até um estado engraçado lá, que era o estado zumbi, né? Não está nem vivo nem morto. É um estado que o Linux utiliza para processo. Tá? Mas os básicos são esses aqui. Você tem o estado em execução, o estado em espera e o estado de pronto. Tá? Deixa eu ver se tem um outro aqui de 5. Eu acho que esse aqui é mais completo para nós. Porque esse aqui ele mostra os tipos de estados que são
básicos para qualquer sistema operacional, tá? Então, o processo ele vai estar no estado de criação, no momento que o sistema operacional você deu lá 2 cliques, por exemplo, ou deu lá, acionou um aplicativo no seu celular para ele executar. Na hora que você faz isso, o que acontece? O sistema operacional sabe que você quer executar um aplicativo. Então, ele vai lá, aloca espaço em memória para armazenar aquele aplicativo seu, né, o código dele para funcionar o aplicativo, e dá um númerozinho para ele, que é o PID. Então, ele criou aquele processo. Tá? Depois que passou por essa criação, essa admissão no sistema operacional, ele vai para a fila de processos que estão prontos. Quer dizer, já tem o PID pronto, já tem toda a estrutura alocada em memória, ele está prontinho para rodar, para executar. Só que ele não assumiu o processador ainda, ele não foi escalonado ainda. Tá? O estado de execução, aí sim, o processo está em execução no processador. Tá? E o estado de espera é quando o processo está aguardando alguma operação de entrada e saída. Então, tem sistema operacional que, ao invés de falar espera, usa suspenso, por exemplo. Ele está lá aguardando alguma operação de entrada e saída. Tá? Então, do estado de criação para o estado de pronto, só que esse evento, essa seta aqui, é admissão, né? É o evento de admissão do sistema operacional. O sistema operacional admitiu entrar mais um processo ativo no sistema. Professor? Oi. Desculpa atrapalhar. Quando você fala do estado suspenso, a gente pode dar também... Eu não sei se é nesse caso, mas vamos supor, igual quando eu estou na informática, lá no curso que eu faço, na sala, às vezes o computador ele dá estado de suspensão. Seria isso ou tem uma diferença? Não, boa pergunta. Esse estado de suspensão que você tem é um estado próprio do sistema operacional em conjunto com o seu computador. Né? Então, quando você aciona estado de suspenso no sistema operacional, o que ele faz? Ele armazena todos os dados importantes em memória, em disco ou em memória, né? Falando no contexto geral aqui, armazena isso em memória para que quando for carregar, você consiga carregar o sistema mais rápido. Ou seja, você não precisa voltar lá no estado de boot, aquele estado que a gente comentou lá no capítulo 3, eu acho, ou 2, não lembro. Você não precisa ir lá no início, inicializar o sistema todo, né? Porque os dados já vão estar em memória, então você puxa direto da memória. Tá? Mas esse suspenso, no caso, não tem relação com esse estado de processo. Isso aqui já é uma coisa mais dentro do sistema operacional e individual para cada programa, para cada utilitário e aplicativo que você tem na sua máquina. Tá? A suspensão que você citou, ela é geral, é do sistema todo. Aqui é a suspensão de um aplicativo só, de um programa só. Tá? Ok. Obrigada, professor. De nada. Vocês podem perguntar, tá, gente? Eu estou caminhando aqui, mas vocês podem interromper, sem problema. Então, esse evento aqui é o evento da admissão. Quer dizer, todo sistema operacional ele tem um limite. Ele limita a quantidade de processos ativos no sistema, né? Por que faz isso? Por que vocês acham que o sistema operacional limita a quantidade de processos ativos no sistema? Para economizar memória, talvez. Economizar memória. O que vocês acham? Mais alguém quer dar uma opinião?
Para não ter algum tipo de congestionamento, professor? Tipo, atrapalhar um processo com o outro? Congestionamento. Isso aí. Beleza. Imagina o seguinte. Você tem lá um banco, né? Segunda-feira pela manhã, todo mundo querendo ir no banco sacar o dinheiro. Dia 5 do mês, quinto dia útil do mês, todo mundo querendo sacar dinheiro, né? Se abre as portas sem controle nenhum e deixa a galera entrar, vai dar problema, vocês não acham? Né? Então, Tipo Black geralmente, Friday, né? pois é. Geralmente o que eles fazem é o quê? Eles vão limitando, vai entrando um pouco, resolve, sai, entra mais um pouco, resolve, sai, e assim vai fazendo, né? Porque se você deixa entrar muito processo no sistema operacional, ele acaba não tendo vazão, porque ele vai ter que dar uma fatia de tempo cada vez menor para cada um, e aí aquela demanda vai só crescer, 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 e aí o sistema operacional não consegue dar conta de rodar todo mundo. Então, todo sistema operacional tem um limite, né? Então, uns vão limitar, vocês viram que no meu aqui estava rodando, acho que 260, 70 processos, tarefas, né? Geralmente o limite é por aí, em computador comum, né, de uso comum, tá? É esse limite mesmo, é entre 300, 500, geralmente fica por aí, tá? Porque se deixar entrar muito, a máquina não suporta, não consegue dar vazão, tá? Então, por isso que essa admissão que que o sistema operacional faz, esse controle, ele é importante também, tá? Por isso que às vezes vocês vão executar um aplicativo e ele não executa, ou ele demora para começar a executar. É porque o sistema operacional está fazendo esse controle para vocês. Tá? Do estado de pronto para o estado de execução, tem uma setinha aqui. É um outro evento, que é a seleção. Não a seleção maravilhosa que a gente tem tá jogando nas Olimpíadas, não. É a seleção que o sistema operacional faz do próximo processo que vai ser executado, que está na fila de prontos. Então, ele faz a seleção aqui. Tá? É o processo de seleção. Execução para a fila de pronto. Quer dizer, o cara estava executando, mas aí voltou para a fila de pronto. Por que que isso acontece? Pode ter acontecido voluntariamente, aquele processo foi programado para, de tempos em tempos, voltar, parar a sua execução, porque às vezes está aguardando a execução de outro processo, isso pode acontecer. Então, o próprio desenvolvedor fez essa programação para ele, por exemplo, dormir um tempo. Dorme aí um pouquinho, depois você volta. Tá? Ou, por exemplo, acabou o tempo de execução máximo dele, o tal do time sharing, que a gente comentou lá atrás. Tá? Então, essa setinha aqui de volta. Execução para o estado de espera. Geralmente uma chamada de sistema. Ou seja, uma operação de entrada e saída. É essa seta aqui. E estado de espera para pronto. Geralmente, essa passagem aqui de execução para pronta execução, ela não é feita direta, na maioria dos casos. Então, o processo vai fazer uma operação de entrada e saída, faz uma chamada de sistema, fica em estado de espera. Depois, acabou a operação de entrada e saída, ele não volta para a execução. Por quê? Tem a questão da prioridade. Então, ele volta para o estado de pronto, o sistema operacional coloca ele na fila de novo, no lugar que ele tem que ficar, de acordo com a prioridade, e aí ele é selecionado de novo para executar. Tá? Então, por exemplo, processos do próprio sistema operacional internos, né?
geralmente a prioridade deles é muito alta. Então, ele vai direto aqui, praticamente, de pronto para execução logo. Ele passa na frente de todo mundo. Mas, geralmente, são processos rápidos. Eles vão, faz um negocinho rapidinho e volta. Tá? Para dar vazão, tem que dar vazão, executar todo mundo. Tá? Isso aqui é importantíssimo. Independente esse slide 12 aqui, independente da área que você for trabalhar, você tem que ter uma noção legal disso aqui. Tá? Então, na hora de vocês estudarem lá, dá uma atenção legal nessa parte, que é muito importante. Ok? Essa questão dos estados de processo. Então, por exemplo, o Linux, ele tem, eu acho que 6 ou 7 tipos de estado. Mas o básico é 5. Todo sistema operacional tem pelo menos 5 estados de processo, que são esses aqui. Tá? E aí vem a diferença entre processos que são independentes, subprocessos e threads. Tá? Threads, eu não vou explicar muito thread agora, porque a gente tem um capítulo só para isso. E fica meio confuso eu misturar agora processo e thread. Tá? Mas subprocesso é fácil falar, né? Pelo nome aqui, a gente já consegue entender o que é isso. Que é o subprocesso? É fácil, né? Processo A, para executar, gerou um outro processo C. Então, o processo C é um subprocesso do processo A. Ele foi gerado por outro processo. Então, essa árvorezinha aqui, ela é muito comum de acontecer dentro do sistema operacional. Imagina o processo 1, por exemplo. O init do Linux, por exemplo, que é o processo 1, o system, né? Ele que gera todo o resto, gera a sessão de usuário, gera tudo. Então, ele tem que gerar um monte de subprocessos aqui. Tá? Isso aqui gera tudo via chamada de sistema. É uma chamada de sistema até conhecida, que é o fork. Vou até escrever aqui para vocês no chat. Fork. Tá? Criação de novos processos. Thread, eu vou só adiantar, mas a gente vai estudar isso aqui com mais calma depois, tá? O thread, ao contrário do processo, quando você cria um thread, que é um processo leve, ele usa o espaço que já foi alocado para o processo. Então, ele usa menos recursos computacionais. Essa é a diferença de thread para subprocesso. O thread, ele já usa o espaço que já foi alocado para o processo pai dele. Tá? Então, ele é mais econômico. Ok? E aí vem algumas diferenças aí, só para a gente encerrar aqui. Processos foreground, por exemplo, para mim agora, o que eu estou vendo de frente aqui no computador? Eu estou vendo o Chrome aberto, de um lado, e um leitor de PDF do outro. Tá? Então, são processos foreground, ou seja, são processos que estão tendo interação direta com o usuário. Tá? O que é processo background? Processos que estão rodando por trás. Eu não estou tendo contato aqui direto com eles. Tá? Por exemplo, aqui eu nem uso antivírus, né? Mas vai ter processo aqui que está varrendo o disco direto para verificar se tem algum documento para enviar para a impressora. É um processo background. Eu não estou tendo contato direto com ele, mas ele está rodando, está ativo. Então, a gente chama isso aí de processos background. Tá? Essa parte do pipe aqui, a gente vai ver isso aí muito forte quando for estudar comandos no Linux. Aí a gente explica isso aí direitinho. Mas, basicamente, é quando você quer que a saída de um processo seja a entrada do outro. Ou seja, o resultado de um processo venha como entrada, como input de um outro processo.
a gente chama isso de pipe, de canalização. Tá? Quando a gente estudar os comandos aqui da linguagem de controle, né, para fazer o shell, a gente vai ver a gente vai usar esse pipe na prática, aí vocês vão entender melhor o que é isso. Mas, basicamente, né, a filosofia é essa. Pipe, ele permite que você pegue a saída, o resultado de um comando, de um processo, e coloque direto como entrada de outro processo. Ou seja, é como se fosse um cano mesmo, né? Você liga um processo no outro, via um cano. Por isso que o nome é canalização, de cano. Tá? Então, você passa a informação de um processo para o outro. Ok? E aí você tem processos que são do próprio sistema operacional, né? Processos, serviço de rede, contabilização de erros, que é uma coisa importante para fazer os logs, temporização, né, de processos que estão em execução, comunicação de eventos, tá? Interface de comando do shell é um processo do sistema também. E, geralmente, esses processos, eles têm uma prioridade muito alta de execução. Eles vão lá, passam na frente de quase todo mundo, executa rapidinho e sai. Tá? Porque são considerados processos importantes. Qual que é a diferença de processos CPU bound e IO bound? Alguém sabe o que é bound? No inglês? Joga no Google, né? Bound é limite. Ou seja, CPU bound, limitados por CPU ou pela CPU. IO bound, processos limitados por operações de entrada e saída. Tá, mas o que isso significa? Processos que são CPU bound são processos que usam mais processamento. Tá? Então, por exemplo, cálculo de folha de pagamento dos funcionários de uma empresa. Basicamente, é só conta. São processos que vão usar o processador, vão usar a ULA lá direto. Tá? Eu falei ULA lá, não falei Lula lá. Tá bom? Não estou fazendo propaganda, não. Então, vão usar a ULA direto. Ok? Processamento. Conta. Fazer previsão de tempo para passar no jornal. Né? É conta, é cálculo. Tá? Processos que são limitados por operações de entrada e saída. Por exemplo, processo de backup. É típico, né? É entrada e saída. Você pega dados de um disco ou da memória e joga para disco, ou, sei lá, joga para outro lugar, para nuvem, para rede, o que for, não interessa, é entrada e saída. Operação de entrada e saída. Dispositivo vai entrar na jogada. Tá? Por que eles fazem essa divisão? Porque quando eles vão programar alguma coisa, eles têm que ter conhecimento disso. Esse meu aplicativo, ele vai ter mais computação. Não, esse aplicativo que eu estou fazendo aqui, ele vai ser limitado mais por entrada e saída. Operação de entrada e saída. Então, essa análise é importante de fazer. Tá? E o sistema operacional usa esse conceito também. Tá? Dentro dele lá. Sinais, só para a gente fechar aqui, a gente consegue mandar sinais para um processo, né? Então, por exemplo, eu tenho quase certeza que vocês já fizeram isso, Ctrl+C, Ctrl+Z, né? Para interromper um processo. Você está executando um processo, aí você quer parar esse cara. Você manda uma interrupção, você manda um sinal para ele. Então, o que acontece? Quando você aperta o Ctrl+C para parar um processo, ele manda essa interrupção para o sistema operacional e o sistema operacional, por sua vez, manda um sinal, né, para esse processo, manda uma mensagem para esse processo. Ok?
E a gente consegue enviar sinais para processo também, né? Se a gente tiver permissão dentro do sistema operacional, eu posso dar, por exemplo, um kill. Aí no chat aí. Kill é um comando que alguns sistemas operacionais têm, que você consegue mandar sinais para processos. Sinal 9, sinal 15, sinal 12, 11. Cada número desse representa um tipo de sinal para um processo. Eu quero parar um processo, eu quero suspender, eu quero matar esse processo, por isso que o nome é kill, né? E várias outras coisas. Eu quero mandar um sinal para determinado processo. Então, Professor, essa questão de sinal é tipo quando tá um programa do seu Windows não está respondendo, aí você abre o gerenciador de tarefas e dá um end task, é tipo isso? isso. Você está fazendo, em vez de dar o Ctrl C ou Alt F4 para fechar uma janela, você foi lá na interface gráfica e clicou. Mas é a mesma coisa. Você mandou uma interrupção para o sistema operacional e o sistema operacional, por sua vez, mandou aquele sinal internamente para aquele processo. Aí você parou aquele processo. Parou, matou, pausou, né? Você consegue fazer um monte de coisa. Tá? Ok? Isso aqui foi só uma passada aqui que eu dei até rápido, né? No capítulo 5. Mas lá no AVA vocês têm a aula do nosso amigo lá da Univesp, tá? Que vocês podem assistir de novo para dar uma firmada no conteúdo e dar uma olhada também, né? Tem apostila, tem um material para vocês olharem lá no AVA, tá certo? Para dar uma fixada nesse assunto. Esse capítulo 5 é tremendamente importante, independente da área que você for seguir dentro da informática. É muito importante esse capítulo aí, processos. Ok? Alguém mais tem alguma dúvida sobre o capítulo 5? Professor, quando você. Não é sobre capítulo, mas é sobre cálculo. Quando você vai criar um número aleatório, por exemplo, você usa a ULA para criar? Para criar um número aleatório? Quando você, sei lá, instancia uma classe random e pede um número aleatório, por exemplo. Vamos pensar aqui. Porque é um cálculo, né? Ele é um processo que vai ter entrada e saída, vai usar dispositivo? Não, você chama uma função em Java, por exemplo, e ele te retorna um número aleatório. Você define um limite, um bound, por exemplo. Geralmente, esse número aleatório, ele usa o próprio temporizador do sistema operacional para gerar esse número aleatório, né? Então, geralmente, ele olha o tempo interno do sistema, né? O relógio, vou colocar entre aspas aqui, o relógio interno do sistema. Então, existe uma consulta ali, você tem uma operação de entrada e saída, rápida, mas tem, tá? Então, ele é um processo que tem processamento, mas ele tem também a operação de entrada e saída, para ele consultar o temporizador do sistema para poder te retornar o número, né? Eu não sei, assim, exatamente a do Java, mas geralmente o que eles fazem? Eles pegam esse tempo que ele pegou lá de informação no sistema e dividem por um número, ou faz algum cálculo de bit desse número, e aí gera o número aleatório que você está querendo. Tá? Então, tem tanto ULA quanto entrada e saída. Tem as duas coisas. Beleza. Guilherme, Larissa, as duas Larissas, Jéssica, tranquilo, Emanuel, de boas. De boa, professor, tranquilo. Aí depois, manda uma mensagem no domingo à noite, falando, professor, eu tô com dúvida. Mas no domingo à noite você tá com dúvida, filho? Ô, professor, porque o hora que a gente pega para fazer e a dúvida vem na hora. Ai, ai.
Vou montar, eu acho que eu vou programar um robozinho aqui para responder aluno só no final de semana. Boa ideia, hein? Vou ganhar dinheiro ainda com isso. Beleza? Então, tarefas aí para vocês, né? Olhar o material do AVA e dar uma lida na apostila, no livro, que eu não sei onde tem o livro. Não sei. Mas acho que o livro tem em algum lugar. Mistério. Beleza? Que isso, gente? File type PDF, livro tal. Aprendi isso aí no IFES, é mole, não tem desse. Não, eu não sei de nada disso. Eu não faço essas coisas. Tranquilo aí, galera? Os demais aqui eu não consigo ver. Eu acho que é Emanuel, tem Emanuel, Emanuel. Mais alguma dúvida sobre esse capítulo? Senão a gente encerra. Até Tranquilo? então, não, professor. Até o próximo sábado, domingo, não, professor. Deb. Deb é o quê? É de Débora? Deve ser, né? Deb. Isso, acertei. Ufa, Débora. Esse negócio de aula remota é complicado por isso, né? Eu costumo decorar o nome de vocês pela fisionomia. Aqui eu não tenho, então eu decoro, eu consigo de alguns aqui que aparecem mais, mas decorar o nome de todo mundo é complicado. Beleza, então, Não tem nem como galera. não decorar. Não tem nem como não decorar. É a Larissa, meu filho. Ela é a que mais manda perguntas, sábado e domingo. Beleza? Então, galera, até a próxima aí. Boa noite para vocês. Bom descanso. E até semana que vem, no nosso caso aí. Boa noite, Boa professor. noite. Boa noite, gente. Boa noite, Com professor. Deus, Boa noite, boa pessoal. noite. Boa noite, até mais.